Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade aqui ao nossas aulas, ok? Mas antes eu gostaria de falar da atividade que eu passei na semana passada. Essa que é a atividade, né? Elabora um diagrama de rede com base na lista de atividades anexada, que é essa daqui, e enviar a resposta por e-mail ou postar no próprio Classroom. Eu vi que alguns alunos fizeram isso. Vou já fazer o levantamento, inclusive. O diagrama deve conter, na verdade, né? A DIC, a DTC, a descrição da atividade, número de atividade, duração estimada e tem até imagem ilustrativa no slide 12, da aula 8, certo? E a data da entrega, que seria até sexta-feira, foi até sexta-feira, dia 4, ok? Aí aqui, como vocês podem ver, a gente tem, né, as atividades enumeradas, inclusive na ordem, procedimentos imediatos, quais são, seguindo aqui, e a duração estimada. Então, seria mais ou menos como aqui, com base no que a gente entende aqui, ó, preparar relatório da definição de problema, predecessores imediatos, ou seja, ele só vai ser executado, começar a ser executado quando a coleta de dados e a viabilidade do estudo estiverem concluídas, ok? Só para a gente ter uma ideia. E aí eu tenho aqui duas respostas que eu queria mostrar para vocês. Essa daqui, pronto. Essa daqui é uma. É... Gente, eu recebi algumas mensagens das pessoas perguntando sobre o formato. Professor, pode mandar em PDF, pode mandar em Excel, como é que manda? Olha, quanto ao formato, eu não ligo. Então, você pode mandar, inclusive, fazer num papel, tirar foto e mandar para mim, né, no e-mail. Quanto ao formato, eu não ligo. O que eu vou me atentar mesmo é ao envio, né, se enviou ou não, e, é claro, a execução da atividade. Bom, aí, ó, nessa daqui, por exemplo, olha só, temos a atividade iniciando pela coleta de dados, iniciando dia 0, atividade 1, atividade 2, aqui o período de duração. Se o período de duração é 3, a minha DTC vai ser 3 também, e aqui a duração 4, DTC 4, beleza. Aí, ó, tá vendo? Sequencialmente, já que começa com preparar relatórios, como a gente viu aqui na tabela, certo? Preparar relatório, ela tem que começar imediatamente, né? Logo após a atividade 1 e 2 estiverem finalizadas. E outra coisa aqui, ó, que inclusive ele levou na sequência aqui nessa atividade, essa pessoa que fez, ele começou, o raciocínio foi correto aqui, em que a data de início aqui da atividade, logo posterior, tem que começar a partir da maior DTC da data que voltar. No caso aqui, 3, e aqui a atividade em 3 dias e 4 dias. Então eu não posso iniciar essa daqui em 3 dias, porque eu ainda vou estar fazendo essa atividade aqui. Então eu tenho que esperar ela terminar para começar. Então, e aí é o que causa o erro nessa resposta aqui em questão. Primeiro, a disposição gráfica, né, que é essa atividade aqui, esse quadrinho aqui, ele não poderia estar aqui, tinha que estar logo seguindo. Por quê? Olha só, essa atividade termina no 15º dia, né, a partir do início, e aqui é 13º. Foi colocado como data de início, 13º não pode. Se eu estou precisando das duas atividades para começar essa daqui, eu teria que ter como data de início 15 aqui. E aí foi o que comprometeu o resto da contagem do projeto inteiro, mas a única questão que eu notei nessa resposta aqui, no caso, é só isso. Comprometeu tudo, tanto que o resultado não deu a contento com o que seria. Não, evidentemente, certo? Realmente, na verdade, os dias aqui. Foram os 2 dias errados lá naquela contagem que resultaram na estimativa, no planejamento desse esquema aqui em rede, resultando, né, num período estimado de maneira errada. Ok? Aí então, nesse caso aqui, a disposição gráfica, né, que você teria que estar aqui esse quadrado da sétima atividade, que é preparar o relatório de análise. Teria que estar aqui à frente, logo no finalzinho de definir requisitos. E uma vez que essa atividade 7, ela precisa da atividade 6 e 5 executada, então eu tenho que pegar a data final, né, a data de término aqui maior, que aí seria 15, e aqui também 15, ok?
que aí resultaria aqui no caso 16. E aí foi levando um tipo de efeito dominó. E aí resultou um outro exemplo aqui. Olha só, isso daqui é a mesma atividade, certo? E aí eu tenho a contagem, ó, disposição gráfica que eu falei. Atividade aqui, 7, está iniciando depois das 6, porque eu preciso das 6. Então não posso dizer, é o que eu falei para vocês, essa questão gráfica também ela é importante, porque eu tenho como também conseguir me basear e identificar a disposição das atividades, a ordem e tudo mais, da maneira mais fácil possível, porque vocês devem notar que são muitas informações, certo? E aí, ó, atividade termina no 13º dia, aqui no 15º, logo, essa daqui inicia-se no 15º dia, certo? E aí o resultado desse daqui, no caso, está correto. Deixa eu só trazer para cá. E aí, finalizando em 59 dias, ok? Então, é só isso, só esse tipo de preocupação quanto à resolução da atividade, que um errinho pode comprometer o resultado todo, ok? Mas vamos dar início, então. A gente falando sobre o tópico de planejamento, execução de controle, e vamos finalizar aqui essa questão da utilização de recursos. A gente iniciou na aula passada e vamos finalizar agora. A utilização de recursos, ok? O processo de controle de projeto, que é o 5º passo, ele envolve reunir dados sobre seu desempenho, comparar o desempenho real com planejar, tomar a ação corretiva imediatamente se o desempenho real estiver abaixo do planejado. Se um período regular de relatório, intervalo de tempo, deve ser estabelecido para comparar lá o processo real com o planejado, e durante cada período do relatório, 2 tipos de dados ou informações devem ser coletadas, que a gente vai falar mais à frente. Vamos só entender o que foi que ele falou. Então, envolve, né, esse processo de controle do projeto. Uma vez que o projeto foi colocado em execução, como eu vou controlar o bom desempenho dele? A reunião de dados, né, sobre o desempenho desse projeto e comparar com o real. Né? Como é que eu vou fazer o gerenciamento? Eu tenho que ter em mãos um relatório, e aí ele já estipula aqui que é interessante estipular um período regular de emissão de relatório, um intervalo X de tempo a cada semana, a cada quinzena, a cada mês, ok? E dependendo do tamanho, da extensão do projeto. Claro, isso em projetos que demandam um prazo maior para serem executados. Para um projeto de curto prazo não necessariamente seria interessante ou necessário até a emissão desse relatório. Mas, em suma, o que ele fala aqui é que o processo do controle do projeto ele se dá principalmente com a reunião desses dados sobre o desempenho, a emissão de relatórios regulares, certo? Com um dado intervalo de tempo, e a comparação dos resultados desse relatório com o desempenho real, com o planejamento. Com base nisso, eu devo tomar as ações corretivas imediatamente, se o planejamento, se o desempenho, na verdade, real estiver muito abaixo do planejado. E durante cada período de relatório, né, 2 tipos de dados ou informações devem ser coletados. Então, quando eu vou emitir, quando eu vou confeccionar esse relatório, que tipo de informação eu devo levar em consideração? Os dados sobre o desempenho real, né, que inclui a data real em que as atividades foram iniciadas ou terminadas, os custos reais, gastos e comprometidos e o valor ganho com o trabalho. Gente, essa atividade, por exemplo, que vocês fizeram, da rede, né? Ali é uma estimativa, então é um planejamento, né? A parte do projeto está todo planejado. Não necessariamente ele vai ser executado naquele período, mas então, como eu tenho já todas as atividades elencadas em cada ordem, certo? Com atividades quer dizer, né? Todas as atividades, com as pessoas responsáveis, data de início, data de fim, período de duração, né? A ordem cronológica de cada um, né? Sequenciar. Então eu posso fazer as alterações, né? Porque se eu não conseguir desempenhar essa atividade X ou Y dentro do prazo previsto, vai comprometer o andamento de todo o meu projeto. E isso tem que ser espelhado. Então eu tenho que alterar isso em todo o meu projeto. Além das datas, né, que eu estou falando aqui, os custos reais comprometidos e o valor ganho com o trabalho. Além
de informações sobre qualquer alteração do escopo. Né? A gente já entendeu o que seria o escopo do projeto, que é a delimitação, o desenho, a descrição do que seria o projeto, programação e orçamento do projeto. O segredo do controle eficiente do projeto, eficaz, ele só vai ser se ele se executar a contento, de acordo com aquilo que foi estipulado, né? Ele atingir os objetivos. Então, o segredo do controle eficiente do projeto é medir o processo real e compará-lo com o planejado, de maneira rápida e regular, e tomar imediatamente qualquer ação corretiva necessária. Claro, eu identifiquei algum algum erro, alguma discrepância com o que está sendo executado realmente, com aquilo que eu fui estipulado, eu tenho que aplicar a ação corretiva imediatamente, certo? E como é que eu vou fazer essa aplicação dessa ação corretiva imediatamente? Se eu fizer um acompanhamento da execução do meu projeto, ok? Seguindo aqui o sexto passo, os efeitos do desempenho real da programação. Os prazos finais reais, PFR, ou PRF se for prazos reais finais, nos quais atividades são efetivamente concluídas, vão determinar a DIC e a DTC, né? DIC, data de início mais cedo, e DTC, a data de término mais tarde, das atividades remanescentes do diagrama de rede. Ou seja, eu estipulei, né? Estipulei uma data limite, data de início e data de fim de uma atividade, só que ela não aconteceu dentro daquele prazo estipulado, ou mais cedo ou mais tarde. Então eu tenho que alterar as atividades remanescentes, ou seja, as que vêm depois, porque elas dependem, vocês identificaram aqui no diagrama de rede, uma atividade depende da outra, certo? E assim como FT. O que é FT? FT é folga total, também denominada de flutuação, é a diferença entre a data final da última atividade e a data de conclusão exigida do projeto. Ou seja, a última atividade a última atividade lá que eu tenho para ser executada com a data estipulada para ser a de conclusão, né, se ficar, vamos dizer assim, um saldo, esse saldo é chamado de folga total. Como é que funciona? Olha só. Aqui a gente tem duas atividades simples. Elas, né, uma atividade, na verdade, um projeto, vamos dizer assim, simples, dividido em 3 atividades, ok? E aí estipula-se a conclusão exigida de 20 dias. Atividade 1 seria remover o papel de parede, exemplo, atividade 1, certo? Início do zero aqui, e eu tenho uma duração de 7 dias. Aqui, atividade 2, eu tenho uma duração de 5 dias, atividade 3, a duração de 3 dias. Se você pegar esse período de duração, 7 mais 5 mais 3, vão dar 15, certo? Então, se eu tenho uma conclusão exigida de 20 dias e eu consigo, com base aqui, né, na minha disposição das atividades e o desenho da execução do projeto, a execução em 15, isso quer dizer que eu tenho uma flutuação ou uma folga total de 5 dias, ok? Já nesse caso aqui, é a mesma atividade, mesma sequência, 1, 2, 3, as atividades são as mesmas, remover o papel de parede, consertar a parede, lá. Também com prazo exigido de 15 dias, só que aqui eu tenho uma prazo de duração estipulada em 7 dias, só que o meu prazo real final, né, a data real final foi de 10, então eu demorei, foi 10 dias para executar. Quando eu for colocar aqui a data de início, não vai ser mais poder ser, no caso aqui, dia 7, se eu começar no dia 1, por exemplo. Não vai ser mais dia 7, tem que ser 2, ou dia 10, quer dizer. Só que essa atividade aqui era para eu fazer em 7 dias, eu fiz em 10. Aí as outras eu posso até ter executado no prazo estipulado, 10, 5 e 3. Aqui, no caso, eu vou ter 18 dias de execução no total. E aí minha flutuação aqui, né, minha folga total vai diminuir para 2 dias. Pode passar? Pode passar. Pode ser igual, certo? Mas isso que é importante porque a data, na verdade, das datas, é um dos dados mais importantes no desenho e na elaboração, né, do desenho não, né, na parte de gerenciamento da questão do projeto, você identificar o prazo real, a data real da execução dessa atividade, para você poder estipular e alterar também as remanescentes, ok? Então vamos lá.
Aí, então, incorporar as alterações na programação, certo? Uma vez que eu identifiquei essas alterações de prazo, principalmente, eu tenho que incorporar isso na minha programação. Isso tem que ser registrado, até porque é imprescindível para mim, para o meu gerenciamento, ok? Atualizar a programação do projeto. Atualizar com o quê? Com base no progresso real e na consideração de outras mudanças que podem ocorrer. É possível gerar regularmente uma programação atualizada que preveja se o projeto vai terminar ou não no prazo. Nesse caso aqui, exemplo, aqui, ó, com base nessa nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que a atividade 1, que era, eu tinha estipulado 7 dias de execução, eu demorei 10. Tem como eu identificar, com base no meu estipulado, prazo estipulado também de conclusão e na ordem, que eu consigo entregar o projeto, na atividade toda, o projeto todo dentro do prazo exigido. Mas se fosse aqui no caso 15 dias, eu já conseguiria também identificar, sabendo que eu teria ainda mais duas atividades para fazer, né, para executar, e sabendo a duração mínima de cada um, 5, 3, eu já saberia que eu ia passar do meu prazo exigido para a conclusão, ok? E aí é o que fala aqui no passo 8, que é possível gerar regularmente uma programação atualizada para que possa ser feito a previsão, né, se o projeto vai terminar ou não no prazo exigido. Esses cálculos são baseados nessa seguinte metodologia. A DIC e a DTC, eu estou até no próximo slide aqui, fica melhor. Pronto. A DIC e a DTC das atividades restantes e não concluídas são calculadas com o trabalho de avanço pela rede, mas são baseadas nos prazos reais finais das atividades que já foram concluídas e nas durações estimadas das que não foram. Então, o que vai determinar a minha DIC e a DTC das atividades remanescentes são os prazos reais finais da execução das atividades, né, que antecedem essas outras. E as DIC e a DTC das atividades são concluídas, não concluídas, são calculadas trabalhando o retrocesso pela rede. Certo? Continuando aqui, o controlar a programação. O controle da programação feita envolve 4 etapas. Então, é analisar a programação para determinar quais áreas podem precisar de uma ação corretiva. Como é que eu vou fazer isso? Através da análise periódica da execução do meu projeto, das atividades do meu projeto, decidir quais ações corretivas específicas devem ser tomadas, certo? Revisar o plano para incorporar ações corretivas escolhidas e recalcular a programação para avaliar os efeitos das ações corretivas planejadas. Inclusive, quando se fala de ação corretiva, pode ser até a alteração da minha rede, né, de atividades, com a inclusão de novas atividades. E aí eu vou mudar toda a questão do layout, toda a parte gráfica, vamos dizer assim, da rede, do diagrama de rede do meu projeto. Porque eu posso sim identificar que seja necessário implementar uma ação corretiva, e essa implementação dessa ação corretiva tem que ser documentada e registrada. E recalcular toda a programação e avaliar os efeitos das ações corretivas planejadas. Se eu vou conseguir entregar o projeto a contento ou não, qual o prazo de atraso estipulado, esse tipo de coisa. E por último, gente, a gestão ágil do projeto, né? Como é que eu vou gerir de maneira ágil o meu projeto? É uma abordagem que visa reduzir o tempo de desenvolvimento do produto, ao mesmo tempo que minimiza riscos. Risco é a palavra inerente, né, a toda qualquer atividade de administração, através da interação contínua entre cliente e contratado. Essa abordagem enfatiza o planejamento de curto prazo e intensos esforços de trabalho em ciclos curtos de tempo fixo, e a metodologia mais popular para a implementação do projeto ágil de projetos é o Scrum, que a gente vai ver aqui o que seria. Então vamos lá. É uma abordagem que visa reduzir o tempo de desenvolvimento do produto, ao mesmo tempo que minimiza o risco, através de que? Interação contínua entre contratado e cliente. Certo? Contratado, a pessoa que está executando o projeto, e cliente, a pessoa que contratou o executante do projeto. Então, essa interação contínua é uma abordagem defendida
e dependentes que vai resultar em uma gestão mais ágil do meu projeto. E essa enfatiza também um planejamento de curto prazo, ou seja, aquela questão também pode se entender aí aquela questão de estipular intervalos padronizados, né, aqui eles chamam de ciclo curto de tempo fixo, para emissão de relatório, por exemplo, para eu poder avaliar a boa execução do meu projeto, se está indo a contento, de acordo com aquilo que eu planejei ou não. Os papéis dos participantes envolvidos nessa abordagem incluem proprietário do produto. O proprietário ele é denominado de representante do cliente, não necessariamente o cliente, ou o cliente é responsável por definir as exigências do cliente, as características do produto e assegurar que seja entregue um produto final com as características requeridas. Essas exigências vocês viram nas aulas passadas que inclusive deve ser documentada, né? É elas que vão servir de parâmetro para eu entender se eu estou elaborando, se eu estou executando o meu projeto a contento de acordo com aquilo que foi estabelecido. E é encorajado a colaborar com a equipe de desenvolvimento, permitir discussão e esclarecimentos regulares a fim de rever a apresentação e apresentar feedback sobre o trabalho e especificar quaisquer modificações. Okay? Então, através desse contato, vamos dizer assim, dessa comunicação entre o desenvolvedor e o proprietário do produto ou cliente, dando os feedbacks necessários, é que se faz as modificações as modificações necessárias para que se direcione na execução do projeto da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que foi estabelecido como exigência. Depois, a equipe de desenvolvimento, né, que desenvolve, fornece e demonstra melhorias do produto funcional. Essas equipes são multifuncionais e incluem todas as habilidades necessárias para produzir uma melhoria possível. E as equipes são pequenas, com forte ênfase na comunicação entre seus membros e não possuem um líder. Essas equipes de desenvolvimento, elas desenvolvem, fornecem e demonstram melhorias para o funcionamento do produto, não necessariamente o produto, a execução do projeto em si. E o Scrum, gente, é o seguinte, o trabalho principal desse Mestre Scrum, que seria o Scrum, é tomar as iniciativas para remover todo e qualquer tipo de obstáculos ou barreiras ou restrições que impeçam o progresso da equipe de desenvolvimento, que é essa equipe citada aqui logo acima, certo? De maneira que facilite mais ainda o bom andamento do produto. Bem, com isso, a gente finaliza essa parte aqui sobre a utilização de recursos, certo? Como eu já passei duas senhoras atividades para vocês essas 2 semanas, eu não vou passar atividade referente a isso, porque seria mais questão conceitual, isso não interessa. O que eu quero saber mesmo é se vocês entenderam o produto, ou os conceitos e conseguem elaborar diagramas de rede e tal, seguir a sequência com base naquilo que foi explicado, ok? Aí a gente se vê na próxima semana e depois a gente vai marcar o nosso encontro pelo Meet, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Valeu, tchau!